Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras Centro Empresarial. 8h40, estamos recebendo em nossos estúdios Cristina Delagnese, empresária, diretora da Dan Galeria e com vasta experiência nas artes visuais. Não é isso, Cristina? Bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com vocês, começar a semana já. Pois é, a gente mostra, né, em nome da Alexandra, do João, do Átila, a gente criou esse espaço para mostrar a diversidade de vizinhos que nós temos aqui. São quase 200 CNPJs aqui no Bandeira Centro Empresarial, e a Dan Galeria se tem um brilhante, é o brilho, é o próprio brilhante que nós temos aqui, porque fala de artes, né? Vive com a arte nas veias da Cristina Delagnese. Eu não ia falar, mas está aqui na pauta, né? São 25 anos de trabalho voluntário junto ao Museu de Arte Contemporânea do Max, onde você foi, inclusive, fundadora e presidente, né? Isso até que mesmo. acontecesse aqui a Dan Galeria, que é renomada internacionalmente e está no interior de São Paulo, aqui no Bandeiras, sobre o seu comando. São muitos anos vivendo arte, né, Cris? Sim, muitos anos, 2 décadas e meia, respirando arte, né, diuturnamente. Como é que é cuidar de arte e promover arte no Brasil? Melhorou de 25 anos para cá? Qual essa, na linha do tempo, né? Eu acredito que vocês tenham tido muita dificuldade na implantação do museu, né? E até chegar aqui em Sorocaba ter, né? Votorantim, Sorocaba, na região metropolitana, aí tem uma galeria tão importante. Mudou bastante coisa, a gente nota dia a dia essas mudanças no comportamento das pessoas, no convívio com a arte. Para o museu foi muito difícil. Eu sempre faço uma analogia para as pessoas pensarem o nível de dificuldade, foi abrir caminho numa floresta com canivete. Bem isso, né? É bem isso, porque as pessoas no interior não entendiam nem a necessidade de um museu. Quando a gente levava a proposta de um museu aqui para o interior, as pessoas falavam, mas a gente já tem um museu histórico, já tem um museu ferroviário. Eu não entendia que são propostas diferentes, que uma cidade pode ter 10, 15, 20 museus, se ela assim considerar importante, né? E como é que você, tanto na fundação, né, com um grupo de pessoas da sociedade sorocabana e outras que escolheram Sorocaba como a sua cidade para viver, né? Foi tudo aquilo construindo passo a passo até um espaço físico permanente hoje ali na estação ferroviária. Foi uma longa caminhada, né? Não é fácil fazer arte no Brasil. Não é fácil, em especial trabalhando com o terceiro setor, né? Nós somos engessados por uma série de obrigações legais, né? Para se chamar museu, uma instituição, ela tem que responder a muitos departamentos, né? Públicos, municipais, estaduais, o federal. Você tem regras a cumprir, né? São normas até internacionais para você chamar museu. Então isso limita muito também as atividades até de mobilização de recursos para a instituição. Tem uma série de coisas que o museu não pode fazer para se chamar museu. Então isso é complicado, é difícil. Você teve esse histórico de 25 anos, né? Você vê que há uma educação melhorada no sentido de entender e ver que a arte não é só para a classe alta, né? Ela é possível e é necessária a todos os níveis da sociedade. E ao longo desses 25 anos isso mudou gradativamente, pouco a pouco, mas mudou até ter uma fase física. Agora, daí até uma galeria de arte como a Dan aqui no Bandeira Centro Empresarial, é um salto bastante ousado, corajoso. Como é que foi esse processo todo até a gente ter hoje a Dan Galeria, que depois eu vou dar o endereço das pessoas que podem agendar visitas e acompanhar o seu trabalho aqui em várias exposições que já aconteceram e que muitas outras deverão acontecer. Bom, eu começo o meu trabalho com artes visuais há quase 26 anos atrás, vendendo obras de arte, né? Eu comecei a me envolver nesse métier, fazendo cursos livres de arte contemporânea em São Paulo, visitando ateliês de artistas e vi a possibilidade de comercializar a obra deles no interior. Então, a minha história com arte começa na venda. Naquela época a gente chamava uma pessoa independente assim de art dealer, né? Não estava ligada a uma galeria, alguma empresa, eu era uma art dealer.
Desse momento que eu comecei a comercializar arte em Sorocaba, eu vi o quanto as pessoas estavam distantes da produção de arte contemporânea aqui no interior, e vi a necessidade de um museu. E já havia uma movimentação de várias pessoas da sociedade que também enxergavam isso, né? Alguns artistas como Pedro Lopes, a Lúcia Castanho. Aí nós fomos juntando outras pessoas que consideravam importante, empresários, educadores, e aí se formou esse corpo que muitos estão até hoje, né? Sim. Como a própria Silvia Steca, que estava na presidência agora até o mês passado, juntou esse corpo de pessoas para criar o Museu de Arte Contemporânea. Então, eu começo do mercado. Então, flertei com o mercado durante todo esse período, apesar de estar trabalhando de forma voluntária no museu. Muitas das ações de captação de recursos para o museu foram através de vendas de obras de arte. Perfeito. Leilões que nós organizamos, vendas diretas que eu organizei em parceria com artistas, com galerias de São Paulo. Então, eu sou bastante conhecida já há muito tempo nesse É um métier. universo, né? Quer dizer, você não transmite isso de pai para filho, é algo que você tem que construir nessa caminhada. Tem que construir, porque é um tempo de relacionamento, né? É um universo pequeno aqui no Brasil, você fica conhecido muito rapidamente pelo bem ou pelo mal. Então, sim. Para estar quase 30 anos é pelo bem no seu caso, né, Cris? Eu espero que sim. Claro que é. E aí veio a relação, a Dan já tinha uma relação institucional com o museu, é uma apoiadora, é uma empresa amiga do museu, por uma ação correlata, né, obviamente. E aí veio o convite da parte deles de criar essa junção aqui no interior, e eu fiquei super empolgada, porque eu sempre gostei muito do... E não é uma venda de volume, né? Quando você fala numa galeria, né, que você não só expõe, como você também pode vender a arte produzida pelos mais diversos personagens desse mundo da cultura. Não é nada que se faça com volume, né? Obviamente é uma coisa mais pensada, adequada a Sim. determinados perfis. Tem cliente próprio para cada obra, para cada exposição. Tem, exatamente. E tem cliente próprio para cada galeria, inclusive. Para cada galeria. A Dan tem uma curadoria muito específica dos artistas que representa, né? Ela vem de um desdobramento do que o Peter fez na questão, no momento da inauguração da galeria, que trabalhava com artistas modernos, históricos, depois trabalhou com arte concreta, neoconcreta e arte cinética. E o Flávio, quando entra na galeria, é quem faz a curadoria hoje dos artistas, ele vem com os desdobramentos de arte contemporânea nesse universo de arte cinética. Explica pra gente, a gente ouve assim, tal exposição e o curador é tal, tal exposição, curador. O que é curador? Faz uma tecla SAP, traduz pra gente o que é o curador numa exposição. Como é que funciona? O que ele é? Ele é o diretor? Ele é o que, especificamente, não usando a palavra curador, o que ele é? É o cuidador, é o que cuida do que vai ser exposto numa exposição ou que vai ser apresentado dentro de uma galeria. Define artistas, define obras. Define artistas, obras. No caso de uma exposição, aqui, como eu falei, quando eu citei o Flávio Com, ele é diretor da Dan e é curador dessa parte da seleção dos artistas contemporâneos da galeria. No caso de uma exposição, a pessoa que cuida da exposição, que seleciona o que vai ser exposto, ela cria uma narrativa para aquela exposição, ela vai colocar obras e artistas que têm um diálogo, seja pelo material que usam, seja pela linguagem. Tem que conversar, né? Tem que conversar, você tem que criar um motivo para aquele grupo de artistas estar juntos ali naquele momento. Então, você tem que explicar o porquê, através das obras, por que você selecionou aqueles artistas e aquelas obras. E para fazer sentido na cabeça das pessoas, né? Mesmo quando a exposição é de um único artista, uma individual, como a gente chama, você tem que saber que obras você vai expor, porque ao longo da carreira o artista tem diversas produções, tem séries distintas, então... Tem momento pessoal que é traduzido na obra, né? Na obra. Então, o curador, ele vai criar um conjunto de obras que vai fazer sentido quando a pessoa visitar, ela vai aumentar o conhecimento dela, seja por um movimento artístico, seja pelo suporte usado pelo artista ou pela linguagem que aquele artista está apresentando. O que você mais gosta de expor, né? Nós estamos falando com a Cristina Delagnese, ela é empresária, diretora da Dan Galeria aqui no Bandeiras, quer dizer, atende a região metropolitana de Sorocaba, está em Votorantim, mas estamos aqui em região conurbada, né? E desde 2021 a região tem a Dan Galeria, que é o desenvolvimento da arte nacional, que significa o nome da Dan. Como é que você, na montagem disso, a divulgação, o contato com quem
eventualmente deva visitar essa curadoria. Se você recebe visita de escolares, porque tem muito professor de arte e cultura nas escolas que realmente quer mostrar o que é arte para o seu aluno, para criar, na verdade, vínculos, entendimento e mostrar a importância da arte na educação, na cidadania, em tudo que ela compõe dentro da sociedade. Sim, então, a abordagem aqui para novos clientes, só para as pessoas entenderem, a Dan já tem um corpo de clientes aqui no interior. Até por isso ela está aqui, né? Ela veio para o interior para movimentar a logística, melhorar a logística da galeria, porque é uma galeria que hoje é uma grande galeria, né? Não é uma pequena galeria. Sim, que está iniciando, tem 50 anos já, então precisava de um espaço para abrigar o acervo, que é gigante da Dan, é do tamanho de um museu. E ele está sempre em transformação, entrando, saindo obras. Mas o teu espaço aqui no Bandeiras é enorme também. É enorme, é assim, 1000 metros de área ali, tem uma área grande. E então precisava desse espaço para essa logística com segurança, num lugar que fosse confortável, com segurança. E aí quando o Ulisses chega aqui no Bandeiras, ele ficou enlouquecido. É tudo que eu preciso, né? Porque ele falou, gente, isso aqui é um sonho de espaço, né? Porque esteticamente ele funciona, porque é muito bonito, porque é muito bem... É fabril, né? E é muito organizado, muito limpo, muito seguro, né? E confortável. Aí o galpão que nós achamos é lindíssimo também, com conforto, com doca, enfim. Aí juntou tudo, né? A possibilidade de trazer obras de grande formato, que em São Paulo é muito difícil de você mostrar, porque você não tem espaço físico para isso. Aqui até no jardim você estava expondo. Jardim de esculturas. Faz tempo que eu não vou lá. Tem coisas novas tem lá, né? Tem coisas novas, vale a pena visitar. E então juntou, foi foi um momento assim, foram circunstâncias, pessoas. Quer dizer, a circunstância lugares. Foi você, o Bandeiras, a Dan, tudo se amarrou para acontecer. Tudo se amarrou para acontecer. Então, como é que nós temos abordado o público aqui do interior? Eu tenho feito essa abordagem para novos públicos, para a galeria, porque nós somos uma empresa que comercializa, então nosso objetivo é vender. Mas também fazemos um trabalho educativo aqui. A gente sempre recebe grupos de escolares, grupos distintos de escolas de inglês. Até faculdades. Faculdades, sim. Ainda não intensificamos isso muito, porque a gente está 1 ano e meio só funcionando, e não sei se você se lembra, mas a gente fez uma lista de pilares para o funcionamento dessa galeria na inauguração. Então a gente tem etapas e a gente está seguindo isso à risca. É sem pausa e sem pressa, né? Exatamente, como é a própria Dan. A gente fala dentro do mercado que a Dan é uma galeria de percurso. O que isso significa? A Dan não trabalha com modismos na arte, não trabalha com tendências, ela trabalha com a arte per se. Então, se valoriza a produção artística de qualidade e que tem um percurso também. Porque a produção artística, ela precisa de um tempo para amadurecer. Então, a Dan não é uma galeria de aposta, ela é uma galeria para acompanhar artistas durante muito tempo. Mas eu sei que a Dan, além de ela acompanhar a gente por muito tempo, né, por uma arte já consolidada, por carreiras consolidadas, ela também inova, às vezes dando espaço para gente de talento, né? Ela não está fechada para novos, mas obviamente que ela não vai perder o histórico de quem já tem, mas tem o olhar, a percepção, a visão que vocês têm, inclusive aqui, de enxergar algo que é arte e que pode se consolidar ao longo de anos também. Exatamente. Isso a gente colocou dentro do projeto Dan Acredita, que eu acho que você deve ter ouvido falar. Era uma coisa que a gente queria fazer desde o início da galeria, começamos agora esse ano, que é trazer para a galeria a experimentação, a possibilidade de apresentar para o mercado artistas que já têm uma carreira sólida, que têm uma produção consistente e não tiveram espaço no mercado ainda. Às vezes tem pessoas que têm até uma carreira já institucional em andamento, né, que expõem em museus, expõem em institutos, e tem obras em acervos importantes e não conseguem entrar no mercado. Essa é uma coisa muito difícil para os artistas. Então, a Dan está com esse propósito. Nós começamos aqui no interior, a Dan Acredita, com a Lúcia Castanho e a Laura Matos, que são duas artistas locais. Muita obra da Lúcia Castanho. Lindo o trabalho, a produção delas é maravilhosa. Então, o que a gente fez no primeiro momento?
trouxe as duas para dentro da galeria e nós estamos apresentando o trabalho delas para art advisors, para colecionadores, para compradores de arte, para arquitetos de São Paulo, e a gente está fazendo isso de forma contínua e está dando um resultado muito bom. Então é animador, porque a gente tem uma produção consistente aqui no interior que às vezes não consegue furar essa bolha. E a Dan é o caminho para isso, né? A Dan é o caminho certo para isso, porque é uma galeria que tem esse fôlego para dar continuidade no trabalho, para ajustar, para abordar a pessoa certa para uma aquisição de uma obra diferente. E veja que é uma linguagem diferente do que a Dan vem apresentando nas últimas décadas, porque a Dan não é forte em trabalhos figurativos. E a gente trouxe para a galeria duas artistas com trabalho figurativo, mas que estão fazendo o maior sucesso. Como é que a gente faz para contatar, conhecer, marcar visitas, né? Só lembrando que após 1 ano e meio de atividades, a galeria contabiliza 6 exposições, sendo elas entre material e o espiritual de Franz Weissmann, O Chão, o Lago, as Árvores e as Estrelas, da Laura Miranda, Dobras do Tempo, Espaço, de Manuel Veiga, e I Went on a Trip, de Elizabeth Dorazio, recorde múltiplo com 10 artistas britânicos. O acervo da galeria, com vários artistas que a galeria representa, irá abrir na próxima semana uma nova exposição do acervo. O que ela vai expor? O que vocês vão expor proximamente? Tá muito linda, a exposição já está montada, fica o convite para passar lá tomar um cafezinho. Tomar um café. Às vezes você marca no sábado, eu não tenho como vir, eu vou durante a semana. Durante a semana, eu estou aí todos os dias. Nós estamos expondo algumas esculturas, estamos expondo obras de grande formato. Tem 2 obras super importantes que são, considero as mais importantes dessa exposição, que é do José Manuel Ballester, um artista espanhol, e fez uma série chamada Espaços Ocultos, onde ele se apropria de obras masterpieces da história da arte. Então a gente tem, por exemplo, A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Que legal. Ele extraiu tudo que é personagem, ser humano, e deixou só a cena da ceia. Legal. E ele fez a impressão desse material, uma impressão digital, num grande formato. A gente tem uma obra de 9 por 5,40 exposta. É uma coisa mais linda. É lindo. É uma obra que está à venda ou só para exposição? Não, ela está à venda. Tudo que está exposto na Dan está à venda. Está à venda. Está à venda. É verdade essa de que o trabalho acaba sendo valorizado quando o artista falece? Existe isso para alguns artistas? Para alguns, eu acho que hoje menos. Eu acho que hoje em dia, nesse mundo de velocidade que a gente vive, muito midiático, isso não vai acontecer mais. Ou o artista fica conhecido em vida, ou ele vai ser esquecido rapidamente. Às vezes acontece dele ser resgatado por um historiador, um colecionador, um museu. Às vezes acontece. Mas de verdade eu espero que os artistas bons sejam reconhecidos em vida. Cristina Delagnese, empresária diretora da Dan Galeria, que tem mais de 50 anos de estrada aqui nesse Brasilzão, com obras internacionais, nacionais, e está aqui no interior, né? Eu queria que você nos desse o horário de funcionamento e o contato que você pode ter para visitas, WhatsApp e outros números que a gente pode ter como contato. Você deve ter de cabeça, mas eu tenho aqui caso você... O celular eu não tenho de cabeça. Tá aqui. Porque a gente inclusive trocou recentemente. Bom, a Dan Galeria funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados das 10 da manhã à 1 da tarde. As pessoas podem agendar, porque aqui é um condomínio, então a entrada tem que ser avisada, né? Pelo telefone 15 991 360301. Repete bem devagar o telefone pra gente. 991 360301. Se as pessoas entrarem no Instagram da Dan Galeria Interior, tem o link que já entra direto no WhatsApp da galeria. Dan Galeria Interior. Isso. Tá. E no site, se você entrar como Dan Galeria Interior no YouTube, aliás, no Google, você vai ter o endereço aqui pra gente. Fica até mais fácil de que você dar o endereço. Então, no Instagram é Dan Galeria Interior. Interior. Se você entrar ali, tem o link com todas as informações para montar a
a visita guiada. E o WhatsApp, a visita agendada. E o WhatsApp eu vou repetir, 015, né, que é o código aqui de Sorocaba, 991360301. 991360391. Temos exposição nova chegando, trabalhos lindos, até esse da Santa Ceia eu quero visitar, desse artista espanhol, né? Espanhol, vale a pena a gente conhecer esse e todos os materiais que a Dan Galeria traz. É um presente aqui para nossa região, não deixe de visitar. Prazer falar com você, sucesso aqui no Bandeiras. Obrigada, você é o brilho desse Bandeiras aqui com a Dan Galeria. Todos vocês são, todo mundo é importante. Então não deixe de visitar e conhecer a Dan Galeria, que tem sempre novos eventos, novas exposições muito legais e que devem ser conhecidas. Você que está na escola, faculdade, tem muita arquitetura, o pessoal da área de arquitetura não pode deixar de acompanhar aquilo que a gente pode ver aqui no interior. É só em Sorocaba, em Votorantim, aqui no Bandeiras Centro Empresarial. É isso. Um excelente café. Vou tomar café com todos os artistas aqui da região de Sorocaba e dos amantes da cultura, você e seus amigos que possibilitaram que a cultura fosse mais forte, importante, reconhecida através do Max, que você é fundador e também foi presidente, e agora da Dan Galeria há 1 ano e meio. Parabéns, Cris. Muito obrigada, Kiko. Obrigada. Café com todos os artistas dessa cidade. E voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.